Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar falando aí para vocês, fazer um bate-papo aí com vocês, referente ao Bootstrap, que é uma ferramenta. Eu até fiz um pequeno slide rápido aqui para a gente poder acompanhar, que é uma biblioteca framework mais conhecida aí, mais popular aí no mercado de web designer. Ela é muito importante para projetos responsivos, ou seja, é uma ferramenta que ajuda muito, facilita muito na hora de você deixar seu site responsivo. Para quem não sabe o que é um site responsivo, é um site que ele se adapta a diversas telas, a celular, computador, televisões, a grandes painéis, por exemplo, aqueles painéis de estádio, de shows, de grandes eventos, tablets, enfim. E hoje é fundamental que o seu site, todos os sites que você desenvolver, se você não desenvolve site responsivo, a partir de agora você tem que colocar na sua cabeça, se você quer continuar no mercado aí, como desenvolvedor de sites ou aplicativos, que você tem que fazer um site que se adapte a smartphones principalmente, porque hoje o mercado está numa crescente de utilização de smartphones. Se você não fazer um site responsivo, é muito grande a probabilidade do seu site não fazer sucesso no mercado e até o risco de você perder clientes. Se você for vender algum site ou se você for vender seu serviço de site e um cliente falar que é um site que seja adepto a smartphones, se você não saber, você acaba perdendo o cliente. Então é fundamental a partir de agora você ter uma noção de site responsivo, e a ferramenta que eu vou estar falando aqui é o Bootstrap, que me ajudou muito e eu quero estar repassando para vocês. E o quão simples é a utilização dessa ferramenta, que é totalmente gratuita. Bootstrap ele é baseado em Grade System, ou seja, sistemas de grades. Eu fiz um Excelzinho simples aqui. Se vocês verem, é uma tabela que tem 12 colunas. O Bootstrap ele é baseado em 12 colunas, ou seja, você tem que ter em mente, quando você for desenvolver um site baseado em Bootstrap, você tem que imaginar uma coluna, que a página inteira do seu site é uma coluna, que são 12 colunas, e você vai desenvolver seu site baseado nessas 12 colunas. Então você tem que ter esse desenho na sua cabeça. Toda vez que eu vou desenvolver um site, eu tenho base nisso. Eu sempre lembro eu tenho gravado na minha cabeça a imagem dessas 12 colunas e a gente vai estar discutindo aqui, eu vou estar demonstrando e vocês vão entender o porquê. O Bootstrap ele tem já um CSS e um JavaScript já desenvolvido, já tudo prontinho. Vocês só tem que entender como que quais as classes e como vocês vão utilizar essas classes já estão pré-definidas, que a gente só vai fazer um copia e cola para o nosso site, que eu vou estar demonstrando também como você faz isso. Quais as classes que a gente vai utilizar? As principais classes que nós vamos utilizar no Bootstrap é o call dígito XS, que é que eu vou até vocês vão entender por quê. Para telas menores que 576 pixels é chamada de Extra Small Devices. Tem a call SM, que é para telas maiores ou iguais a 576 pixels, que é chamada Small Devices. Call MD, que é a classes que é para telas maiores ou igual a 168 pixels, que é a chamada Medium Devices. E aí temos a call LG, que é a maior igual para telas maiores iguais a 992 pixels, que é o Large Devices. E temos a call XL, que é para telas maiores ou igual a 1200 pixels, que é a X Large Device. Eu vou estar explicando aqui. Então aqui você já consegue ter uma noção que essa classe ela para telas muito pequenas, que é para menores
menores que 576 pixels, que é a Extra Small Device. Temos a Qual SM, que é para telas pequenas, que geralmente é para smartphones, que é de maior ou igual a 576 pixels. Temos a Qual, que é a Medium Devices, que é para telas médias, geralmente é para monitor, mas para aqueles monitores bem pequenos, né? Temos a Qual LG, que é a Large Devices, que é para maior ou igual a 992 pixels. E temos a Qual XL, que é 1200 pixels, que é maior ou igual a 1200 pixels, que geralmente é muito utilizada aqui para telas, para grandes painéis, né? A gente vai utilizar aqui, eu gosto de usar essa IDE, que é a Sublime Text. Para mim, assim, é mais simples, mais fácil de estar fazendo a utilização. A gente vai começar a fazer um projetinho prático, simples aqui para vocês terem uma noção. Vou utilizar o Sublime Text, é gratuito, vocês podem entrar, colocar no Google Sublime Text, mas tem outros, tem o Notepad++, aí vai a critério de vocês, né? Eu vou selecionar aqui, que é o meu Plain Text, desculpa, vou colocar aqui HTML. Eu já vou digitar aqui HTML, aperto o Enter, ele já aparece a estrutura básica do HTML já definida aqui para mim. Eu não tenho que digitar tudo na title. Eu vou colocar aqui primeira aula Bootstrap básico. Bom, agora a gente vai preparar o nosso arquivo aqui para receber o Bootstrap. A gente vai aqui no Google. Nós vamos digitar aqui Bootstrap. Só o computador querer funcionar, que está um pouquinho lento, porque eu estou com bastante aplicativo. A videoaula está rodando aqui, ele está travando um pouquinho. Mas eu vou digitar aqui Bootstrap. Eu vou utilizar aqui tem uma página que eu acho que é melhor aí para quem está começando, é mais interessante, que é o Bootstrap em português. Eu vou vir aqui em documentação. Ó, eu vou ter aqui o CSS e vou ter o JS, que é o JavaScript pré-definido. Eu vou copiar. Primeiro, eu posso apertar o botão aqui, o botão copiar. Que primeiro eu vou fazer aqui o CSS. O CSS ele tem que estar dentro do cabeçalho. Eu vou copiar e vou colar. E o JavaScript eu posso tanto colar aqui no cabeçalho quanto no final da minha página, aqui antes do fechamento da tag body. Mas eu gosto de colocar sempre aqui no finalzinho da body. Eu não sei porquê, mas aí fica a critério. Eu vou copiar e vou colar. Pronto, a nossa página, o nosso arquivo aqui, ele já está pré-definido. Já está pré-definido para trabalhar com Bootstrap. Simples assim. Agora a gente vai... Eu vou salvar minha página. Save as. Eu vou... Fiz uma pastinha aqui. Eu vou colocar como index.html. Eu vou colocar aqui umas imagens. IMG, o source está dentro da pasta imagens. Deixa eu só ver o nome do arquivo se está tudo certinho. Como que tem algumas... Isso daqui interfere, tá, gente? Quando a gente vai colocar a extensão do arquivo, ele tem que estar exatamente como que está aqui. Como que é... Ó, se vocês verem, a primeira imagem está JPG e a segunda já está JPG, as demais, né? Então, se eu colocasse todas as pontos JPG, essa minha primeira imagem teria algum erro na hora da abertura. Então, eu tenho que prestar atenção nesse detalhe. Eu vou colar. Deixa eu pode. Eu tenho até 6 imagens. 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei uma a mais. Deixa eu excluir.
Eu vou salvar a minha imagem, eu vou salvar minha página, vamos ver como que ficou. Eu vou abrir aqui no Google Chrome porque é meu navegador preferido. Não abriu, por que não abriu? Ah, tá. Imagens. Então, deixa eu corrigir aqui. Imagens. Eu vou salvar. Pronto. Ocorreu outro erro em algumas imagens. Vamos ver do que. Ah, é. Ocorreu o erro. Só a imagem 5 que não. Ocorreu aquele erro que eu falei. Eu esqueci de corrigir, mas você vê como que é comum esse tipo de erro. Foi até bom para vocês verificarem que realmente o erro acontece, que é com relação ao nome da extensão do arquivo. Já corrigi, vou salvar. Agora aparece todas as imagens. Se vocês verem, ficou aqui uma em cima da outra, aqui ficou meio estranho. Ó, se eu dimensionar aqui a minha tela, o meu arquivo ali também, a minha imagem, ela também não se adapta ao tamanho da minha página, né? Conforme eu vou diminuindo os pixels, a minha imagem ela não vai diminuindo. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos começar a utilizar o Bootstrap. Como que o Bootstrap ele é baseado em Grad Systems, então eu tenho que colocá-lo aqui entre uma div. Vou fazer um fechar a div. Que eu vou aqui colocar, vou criar um bloco, na verdade, né? E vou criar a primeira classe. Essa classe é a classe row, que é linha. Então, como que a gente, igual eu esbocei aqui o Excel, a gente já tem que colocar na mente. Então, as minhas imagens elas vão ficar na linha 1. E eu tenho que dimensionar essas 12 colunas na minha cabeça para poder desenhar isso daqui. Vamos supor que a gente quer colocar fazer uma página que ficam 3 imagens uma do lado da outra. Então, no caso, como que eu tenho quantas imagens no meu arquivo? Eu tenho 6 arquivos. Eu quero que assim, quando alguém for fazer a visualização em um computador, ele tem a visualização como se fosse mais ou menos assim. Ó. Vamos supor que isso aqui é a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. E aqui eu vou ter a imagem 4. Vou copiar e colar que é mais fácil, né? E aqui embaixo eu vou ter imagem. Deixa eu só mudar a cor aqui. Imagem 1. A imagem 2. A imagem 3. E a imagem 4. Imagem 5. Imagem 6. Eu gosto de trabalhar eu gosto de trabalhar por etapas. Então, eu tenho a minha primeira etapa aqui, eu vou começar a trabalhar com o Call XS Extra Small Devices, que é para telas mínimas, menores que 576. Menores que 576 pixels. Então eu vou fazer aqui, vou separar minha planilha. Que é bom a gente desenhar antes para a gente ter uma noção. Esse daqui vai ser o meu Medium. Eu quero que os meus usuários tenham essa visualização para Medium, Large e X-Large. Então, quando os meus usuários entrarem na minha página,
for um computador, uma televisão ou um grande painel, eu quero que ele tenha essa visualização das imagens. Agora, se for XS, que é o X Small, que é o Extra Small, né? Que é o muito pequeno, e o Small Device. Se for Small Device, o Extra e o Small Device, eu quero que ele tenha essa visualização. Porque fica mais fácil para... Porque se ficar uma do lado da outra, em telas menores, as imagens vão ficar muito pequenas. Então, eu quero que os usuários, quando eles verem essas fotos, ele tenha uma visualização como se fosse o Instagram, o Facebook, que a gente consegue ter uma visualização legal das fotos. Eu vou colocar aqui imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, imagem 5. E eu vou colocar aqui a minha imagem 6. Ó, se eu diminuir aqui, pode ver que vai ficar um embaixo da outra. Então eu quero ter essa visualização. Então, aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Só vou deixar um pouquinho grande. Porque aí, conforme o usuário ele vai vendo, ele vai ver a imagem desse tamanho aqui. Vai ficar bem legal para poder fazer a visualização. Vamos lá, vamos colocar isso aqui em prática. Então vamos começar com a X, que é o Extra Small, e o Small Devices. Bom, eu tenho que sempre colocar aqui nessa classe, que é a classe Row, que vai ser a minha classe de linha. Beleza, maravilha. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai imagem por imagem, vai colocar aqui class call, que é uma classe já do Bootstrap, call XS. Ó, como que a gente pode visualizar aqui no... Essa daqui é a classe, só que a classe ela tem que ter mais uma numeração. Se a gente colocar aqui só call XS, call XS, call XS, nada vai acontecer. Agora a gente tem que pensar aqui na grade, que é a minha grade, que é da minha tela. Então a gente vai supor que essa daqui é toda a nossa, o 100% da nossa tela. A tela completa ela tem 12 colunas. Aqui no Small Device, eu quero que o meu usuário ele tenha essa visualização da tela completa da imagem. Se a tela completa, então ele vai assumir aqui as 12 colunas. Ele assumiu aqui as 12 colunas. Beleza, então eu vou ter que colocar, se eu quero que ele pegue toda a tela, então eu vou colocar aqui que eu quero as 12 colunas. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com as outras imagens. Eu vou salvar. Agora a gente vai lá para a nossa página. Pode ver que aconteceu pouca coisa, mas por quê? Porque a nossa tela ela não está nem menor, ela não está menor que 576 pixels. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a tela. Vai ser algum problema, E pode ver que o Small, a tela tem que ser muito pequena mesmo para a gente poder surtir algum efeito. Que é aqui no computador, assim, ele é considerado já um Small Device para cima. Mas é bom deixar, que vamos supor que o seu usuário ele abra esse arquivo em uma tela muito pequena, que é muito pouco provável, mas é bom deixar aqui por
É só para desencargo de consciência. Agora a gente vai para a próxima etapa. Pode continuar aqui mesmo. A gente vai colocar o call SM, que é o do small device. A gente vai colocar 12. Eu vou copiar e vou colar. Aqui, eu vou salvar. E a gente vai ver. Vou atualizar. Pode ver aqui que ele já surtiu algum efeitinho, mas ficou com uma qualidade muito ruim. Mas ó, quando a gente diminui, ó, isso daqui é mais ou menos uma tela de como se fosse um celular. No celular do usuário vai ter essa visualização. Pode ver que ele já que o Bootstrap ele tem a capacidade de ir adaptando as figuras ou o conteúdo do site conforme a tela vai aumentando. Ó. Você já viu a diferença que sem o Bootstrap a tela, conforme a gente diminuindo, ele é engolindo a imagem, entre aspas, né? Agora a gente vai aumentando e ele vai se adaptando. Beleza, vamos para o próximo passo. Vamos para o, o Medium Device, né? No Medium Device, como que é já uma tela média, ele vai ficar mais ou menos desse tamanho. Eu quero que ele tenha 3 imagens. Ou a gente pode até colocar 2 imagens, né? Vamos testar com as 2 imagens? Aí quando for o large, a gente coloca 3 imagens. Então, a gente vai mudar o projeto aqui. O medium, a gente vai tirar o medium daqui. Quando for tela média, vou até copiar essa imagem aqui, o formato dessa imagem, que aí fica mais fácil de ganhar tempo. Se for medium, eu quero que ele apareça assim para mim. Então, quando for medium, eu quero que ele apareça. A gente vai ter mais ou menos essa visualização. A gente vai ter mais ou menos essa visualização aqui. Então, vamos colocar em prática. Só que, lembrando, a gente vai ter que dimensionar isso daqui, lembrando sempre das colunas. Então, agora, na medium, tem que ficar dividido. Então, aqui vai ficar uma imagem e aqui vai ficar uma outra. Então, se isso daqui é a minha tela inteira e são 12 grades, então se eu quero 2 imagens numa tela, então eu tenho que dividir isso daqui por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então eu tenho que colocar 6 colunas, que a minha primeira imagem vai ocupar 6 colunas, e a minha segunda imagem vai ocupar outras 6 colunas. Vamos ver isso aqui em prática? Agora a gente vai fazer call SM não, MD6, call MD6, ao invés de ficar digitando aqui, vamos ganhar tempo, né? Copiar e colar. Vamos salvar, vamos ver como que ficou. Eu vou deixar até a tela grande aqui. Ó, pode ver que ele já se adaptou. É porque minha tela aqui também é pequena, né? Então, mas assim a gente já vai visualizar aqui. Ó, pode ver que ele já mudou aqui pra gente. Mas ó, olha que legal. A gente vai diminuindo, ele vai ficar uma imagem só. Mas conforme a gente vai aumentando a tela, ele vai aumentando para 2 imagens. E aí fica uma visualização legal. Agora a gente vai fazer com a large. A large nós queremos 3 imagens. Então, doze dividido por 3 imagens, então cada uma vai ser 4. Em vez de ser 6, cada uma vai ser 4 agora. Então a gente vai utilizar qual? LG. Qual LG?
4. Qual LG4? Qual LG4? Qual LG4? Que é o large. Então, vamos lá. Vamos ver como ficou. Pronto. Ficou de acordo conforme a gente visualizou. Para não ficar aquela na mesma imagem, a gente pode até brincar aqui para quem tem uma noção de CSS. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui style. Vou fazer aqui mesmo na página. Padding top. Vou colocar aqui uns 20 pixels. Isso aqui já não é Bootstrap não, tá, galera? Isso daqui é o CSS raiz mesmo. Quando tá fechado. É importante fechar as aspas, tá, galera? Vou copiar e colar, copiar e colar. Eu vou salvar. Aí já dá uma visualização legal. Agora, tem o último que é o call XL, né, que é o extra large. Que aí eu vou colocar 4 também, que aí vamos supor que seja uma tela enorme, né, um painelzão grande. Esse aqui é a mesma coisa do call XS. Assim, é muito rara a utilização, só se você fazer um projeto muito grande, ou esse daqui no caso do XS, que é o extra small, que esse aqui é o extra large, né? Só se você utilizar uma tela muito pequena, no caso do extra small, ou no caso um painelzão muito grande do extra large, mas é bom deixar, né? Por desencargo. A gente salva, a gente vai diminuir na tela aqui, pode ver que ele já vai se adaptando. Olha que legal. Mas aqui é bem o básico, o Bootstrap ele é um mundo de ferramentas, assim, de muitas opções. Eu deixei aqui o básico. Eu vou preparar mais aulas com alguma coisa mais avançada. Mas eu espero ter ajudado vocês aí, galera, para quem está começando. Para vocês terem uma noção. Isso aqui não é necessariamente utilizado só com imagens. Você pode utilizar menus, texto também, que ele vai se adaptando automaticamente aqui. Vamos fazer um teste aqui rápido para vocês, como se fosse um texto. Vou pegar um texto na internet aqui. Como que é a primeira imagem é do Chelsea. Vou pegar um texto rápido aqui. Deixa eu ver se tem um artigo deles aqui. Vamos lá, rápido. Ó, o texto que eu vou copiar aqui não tem nada, não tem muito a ver com a imagem, mas é só para a gente ter uma noção. Eu vou fazer aqui como se fosse vou colocar aqui os parágrafos. Vou copiar aqui, montar os parágrafos. Então, fechou. Beleza, vamos ver como ficou. Ó, pode ver que já mudou aqui. Aí o que nós vamos fazer? Vamos ver, tá na div, beleza, maravilha. Agora a gente vai mudar. Isso daqui eu vou apagar, isso daqui virou passado. Agora eu quero que o texto, vamos supor, numa tela grande,
o texto apareça, ou a gente tem a imagem aqui e o texto aqui do lado. Imagem e o texto. Então, maravilha. Então, nas imagens grandes, vou colocar aqui da média a grandes telas. Agora, das pequenas telas, eu quero que a imagem apareça aqui primeiro e o texto embaixo. Aí vai ser pequenas telas. Que aí no caso vai ser o meu XS e SM. Que aí no caso para minhas telas pequenas e smartphones. Que aí fica no caso bem parecido como se fosse uma rede social, né? Dessa, no caso o Instagram ou o Facebook. Aqui vai ser meu XL, meu LG e meu MD, que é meu medium device. Então, beleza, a gente já tem desenhado. Eu tenho isso aqui como uma boa prática, tá, pessoal? Para quem está começando. Conforme vocês vão utilizando, vocês já vão tendo na cabeça, né? Mas para quem está começando, é uma boa prática fazer o desenho. Eu, pelo menos, comecei assim, desenhando, para a gente ter uma noção, né? Sempre lembrando que a gente tem que sempre lembrar que aqui tem que ser uma coluna até as 12 colunas. É bom ter isso aqui na cabeça. Então, como aqui, aqui não está muito certo, mas aqui é metade. Então, aqui vão ser 6 colunas. 6 colunas. Se vocês quiserem a imagem menor e o texto maior, vocês podem colocar aqui 2, 10. Mas vou até mostrar isso aqui na prática que vai ser interessante colocar. Aqui tem que ser 12 colunas. 12 colunas. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui em prática. Vamos lá. Então, vou lá no meu Sublime Text. Vou fazer aqui uma classe. Aqui é legal também. Eu vou colocar aqui uma div para poder colocar esse. Tá, vamos começar com as telas grandes. Vou fazer aqui primeiro. Vai ser a minha call MD. Vamos começar aqui primeiro como 6. 6, 6. Em telas médias, cada um vai ocupar 6. 6 colunas. Então eu venho aqui para o meu div agora, que é o div do meu texto, class call md6. Vamos fazer agora call large 6 e o meu call extra large xz 6. Vou digitar pelo menos porque já vai, vocês vão ter uma noção. 6. Opa. Call LG6 call XL6. Vamos salvar. Ó, para vocês entenderem, a minha imagem, deixa eu separar aqui para ficar mais claro. A minha imagem, ela vai ocupar, em telas médias, a grande, ela vai ocupar 6 colunas. E o meu texto, aqui eu separei em div aqui para poder colocar ele em classe, tá? E o meu texto eu vou colocar de telas médias a grande, a extra largas, né? Eu vou colocar, elas têm que ficar em 6 colunas. Eu vou salvar, vamos ver como que ficou. Ó, pode ver que ela já
Ó, e ela vai se adaptando conforme eu vou aumentando a minha tela. Ó, pode ver que ele já até puxou automaticamente aqui, tá? O Bootstrap ele tem esse poder. Conforme eu vou diminuindo, ele já vai se adaptando. Mas, como boa prática, a gente vai lá e coloca para as telas pequenas, né? Que é a Small e a Extra Small, que é a Extra pequenas, né? Vou colocar aqui do lado que fica melhor. Com SM vai ser 12. Ah, deixa eu mostrar um negócio que é interessante para vocês aqui, que eu falei da imagem. Se eu quiser diminuir, se eu quiser colocar aqui 2, 2, que eu vou diminuir a minha imagem, e aqui eu colocar 10. 10. Ó, ele diminui a minha imagem, né? Fica meio desproporcional, não fica legal, né? Então é legal, como que a imagem ela é grande, então é legal. Interessante a gente colocar como ou pode ir aumentando aqui. Aí vocês vão brincando aqui, né? Vou colocar aqui 3, 3. Eu vou colocar aqui 9. E vocês tem sempre fazer essas continhas aqui, tá, pessoal? Tipo, você tirou um, é tipo como se fosse uma balança. Você tira um de um lado, tem que colocar do outro lado. Ó, vai aumentando. Aí vamos lá, vou colocar 4 aqui. 4 aqui. 4 aqui. Então aqui eu vou ter que diminuir. Vou colocar 8. 8. 8. Aí fica. E a gente, vamos lá. Vamos diminuir a tela. Ele vai se adaptando. Olha que legal que ele já adapta para smartphone. Lembrando, pessoal, se vocês repararam nesse detalhe, tudo está dentro dessa classe Row. Então, se a gente tem uma noção aqui, que é no caso a classe Row quer dizer linha, então a gente pode ter uma noção que tudo isso daqui ó, é uma linha. Então, isso daqui é uma linha e essas daqui são as minhas colunas. Então, tudo que tiver dentro da linha, a gente tem que fazer esse cálculo que ela, por exemplo, tudo aqui da minha página web, que são as minhas colunas aqui, no caso daqui, tudo o conteúdo do meu site aqui é uma linha, que eu coloquei aqui dentro, criei uma div, coloquei a classe linha, então tudo que está dentro da linha, eu tenho que fazer o cálculo que tem que ser cada conteúdo, a soma, todos os conteúdos, a soma total deles tem que dar 12, não pode passar 13, pode até faltar, mas não pode sobrar, tá? Colocar tipo 13, 14, 15, a soma aqui desses dois. Então, por exemplo, se eu tivesse mais um conteúdo aqui, eu teria que dividir o 12 para esses três conteúdos. Então, vamos supor daqui, eu tivesse uma outra imagem. Eu vou colocar aqui uma outra imagem. Que é imagens dividido barra, né, perdão, JPG. Vamos lá, vamos fazer aqui fosse para dividir por 3 agora. Eu quero que as minhas imagens elas tenham o mesmo tamanho, então eu vou colocar aqui 2. Não vai ficar bonito, mas assim, é só para questão de conceito, tá, pessoal? 2, 2, 2. Ó, 2 mais 2, 4, 4 mais 8, 12. Eu vou somar aqui. Opa. Porque da minha imagem não subiu. Ah, porque não coloquei a classe.
Agora vamos lá, vamos testar. Vamos ver o que deu errado aqui. Ah, já sei o que deu errado aqui. Porque ele está dentro da classe. Eu coloquei, ele está dentro do bloco do texto, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tirar essa div e colocar aqui no texto, porque aqui, isso daqui para mim é um outro objeto, então ele não pode ficar dentro da div. Vamos lá dentro. Ah lá. Aqui ficou. Aqui ele está pegando duas colunas. Aqui está pegando 8 colunas da minha página e aqui está pegando duas colunas. Beleza, pessoal? Agora vamos só para poder fazer a questão da boa prática. Agora eu vou fazer das mídias pequenas, né? Que é o XSmall, que é o ESC-Small. Vou colocar aqui 12, porque eu quero que ele pegue, em telas pequenas, ele pegue a minha tela toda, todas as colunas. Agora call SM 12 também. Eu vou copiar agora nas demais, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou colar aqui e vou colar aqui. Salvei, vamos ver como ficou aqui na tela grande. Ó, pode ver que ele vai se adaptando. E a gente vai, nas telas pequenas, a gente consegue ler legalzinho. Para não ficar também as imagens achatadas assim, aí você tem que ter uma noçãozinha também de edição de imagens, aí você vai mexendo no caso, na qualidade das imagens também, né? Para não ficar para não perder a qualidade da imagem. Né? Bom, pessoal, isso aqui é uma aulinha bem básica, pode ver que é uma pagininha bem feia, assim. Eu vou estudar mais, assim, eu vou estudar mais algumas videoaulas para estar preparando para vocês, algo um pouquinho mais avançado. Mas eu acho que isso aqui é um pontapé inicial bem interessante para quem está começando. Espero ter ajudado. Um grande abraço. Até mais. Espero que vocês também se inscrevam aí no canal para dar uma grande força para nós. Um grande abraço, pessoal. Até mais.